Bom, no meu período dos anos 70, eu fazia o seguinte, eu fazia vários desenhos, até chegar numa composição que me agradasse. Desses desenhos eu fazia um guacho para me ter relação de cor, depois é que eu ia para a pintura, já com uma segurança das proporções que eu queria e tal. Bom, naquela época, eu, claro, como todo brasileiro, esperava que um dia a ditadura fosse acabar, então tinha uma intencionalidade de fazer certos registros de tortura, usava assim um pouco a fábula. Por exemplo, quando eu ganhei a Bienal, eu fiz uma série chamada Fábulas de Horror, entendeu? Que foi uma frase que eu vi em São Paulo, caminhando, um cara com aqueles rádios enormes nos anos 70, eu vi, teve um massacre em Uganda, e um ministro falou que aquilo para ele era uma fábula de horror. Essa palavra me deu um estalo assim, e eu criei 13 quadros para falar dos porões da ditadura, sem falar de militar. Usei a figura do rei, fui por aí, entendeu? E, enfim, sempre essa coisa do social sempre me instigou muito. Nos anos 70 eu queria aquela coisa emblemática mesmo. Com o tempo eu fui sentindo que eu gastava muita energia nos papéis, nos projetos. Aí eu comecei a ir direto para a tela e ia soterrando. Aquelas folhas que eu jogava fora nos anos 70, que eu desenhava para estruturar o quadro, isso já não tinha mais. A emoção ficava toda lá. Iam sendo soterrados ou não, algumas coisas resistiam. Me envolvi muito cedo também com a política, não no sentido partidário, porque eu passei toda a minha adolescência sob o terror da ditadura, que foi muito forte em Goiás também. Tive muitos amigos mortos, desaparecidos e torturados, enfim. E isso tive a infelicidade de entrar e procurar um amigo que eu passava toda manhã na casa dele e descobri um buraco, encontrei toda a família. Foi uma grande chacina que até hoje não sabe quem foi. A pessoa que ficou presa, tem até um filme chamado Veias e Vinhos, que foi escrito por um amigo meu, a partir dessa história, desse assassinato dessa família Mateus em Goiânia, né? Então minha obra tem talvez esse caráter também assim, por tudo que eu vivi, toda essa minha experiência de vida sempre acaba, não é um relato, digamos, puramente autobiográfico, mas ele parte dessas emoções e eu nessas emoções transformo isso em arte, não deixo isso me matar. Pego o lixo e transformo em luz, assim, um pouco isso. Bom, eu desde garoto sempre fui muito assim, dedicado ao trabalho, né? Eu acordo de manhã, eu tenho uma filha caçula de 7 anos de idade, deixo ela no colégio, vou para o ateliê e volto à noite para casa. Então eu trabalho todo dia como alguém como um mineiro, que todo dia chega ali para cavar, ver se encontra um diamante. E assim também eu acho que é um trabalho de todo. Acho que todo artista também tem isso. Eu acho que às vezes você tem uma ideia que ela é tridimensional. Às vezes tem uma coisa que está ligado à bidimensionalidade. E a minha pintura, várias vezes, ela me indica caminhos tridimensionais, entendeu? Aí eu vou, entende?